Cirantão, agora são 9h48, hora de entrevista, sabe com quem? Com quem? Com a nutricionista Rafaela Cordeiro. Oi, Rafaela, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, Assi. Bom dia. Bom dia a todos. Que alegria te receber, viu? Toda minha. Olha, gente, o assunto nós falamos para os homens, agora vamos falar para as mulheres, não é mesmo? Isso mesmo. Menopausa, como conviver com energia, né, e disposição durante esse período da menopausa, Rafaela? Então, né, como nutricionista, eu sempre digo o seguinte, aonde que a nutrição entra na menopausa? Em tudo, né? Afinal de contas, a alimentação, todo mundo precisa se alimentar e não diferente nessa fase, né? E na fase da menopausa, nós, mulheres, precisamos de ajustes para aí continuar, como você mesma disse, a ter rendimento, disposição física e mental. E sim, a alimentação vai fazer esse papel de forma brilhante e necessária. Ô, Rafaela, na prática, como a mulher que está aí passando por essa situação, está na menopausa, está brigando com o mundo, está sem paciência, está indisposta, né, num incômodo danado, como que ela pode fazer para ter um plano personalizado e funcional? Então, realmente acontecem muitas mudanças, né? Devido às mudanças hormonais, a gente sofre muito com elas. Então, tem que fazer mesmo um plano alimentar personalizado, individualizado, para que atenda às necessidades daquela pessoa, incluindo também as preferências, né? O estilo de vida, os hábitos, porque assim, dessa forma é que ela vai conseguir seguir um planejamento alimentar que funcione e que tenha o que eu chamo de visão sustentável, né? Funcione agora, mas também continue funcionando no amanhã, visto que a menopausa é uma fase longa, né? É verdade. E qual o tipo de alimentação que a mulher deve usar nesse período? Na verdade, é sempre importante qualidade, né? Claro. Então, assim, alimentos, eu brinco assim, alimentos de verdade, quantidade, né? Porque também nós temos necessidades diferentes e bastante variedade. Então, assim, todos os grupos alimentares são importantes. Dentro de cada grupo alimentar, a gente precisa de diversificar, porque o nosso corpo, de forma geral, ele precisa de vários nutrientes, né? E na fase da menopausa, a gente tem umas necessidades diferentes, umas demandas diferentes. Então, assim, cuidar do cálcio, né? Porque a gente aumenta a necessidade de cálcio na menopausa. Do ferro, leite, né? Do ferro. Leite, ovo, né? Naturalmente. Já tem também o do ferro também, né? Da parte das proteínas. Fazer o exercício físico para ajudar a manutenção da massa muscular, ou então o ganho de massa muscular. Enfim, tem coisas que a gente pode priorizar mais, mas para aquela pessoa que às vezes está com uma alimentação muito desorganizada, organizar já é o primeiro passo. Nós temos perguntas por aqui, vamos pôr o povo a falar. Olha aqui, ó, a Maria Paula, é lá de Itabira. Um abraço para a turma em Itabira. Ela pergunta, quais são os carboidratos saudáveis e as gorduras boas que não pode faltar aí no prato da mulher que está nessa fase? Que não podem faltar. Bom, os carboidratos, né, um grupo muito importante, então preferi os carboidratos mais integrais. Por exemplo, arroz integral, né, batata doce nessa parte do almoço. Já lá na parte dos lanches, os pães com versões mais integrais, ou então usar, por exemplo, farelo de aveia, enfim, né, evitar os alimentos mais refinados, aqueles que têm a farinha mais branca. Mas, como eu disse, é uma questão de evitar, né? Tudo é uma questão de equilíbrio. Né? E no caso das gorduras, as gorduras boas são aquelas gorduras de origem animal. Nós temos origem vegetal. Exemplo, o abacate, o azeite, as sementes oleaginosas, como as castanhas, as nozes. Pois é, eu pergunto à senhora, e as mulheres que tomam muita cerveja? Para passar esse período é mais difícil, né? O álcool, né, ele não entra muito bem para quem está passando pela menopausa. Olha, tem mais uma pergunta aqui da Josiane, daqui de BH. Ela fala o seguinte, Rafaela, como exatamente os grãos integrais e os legumes podem nos ajudar a manter os níveis de energia? Então, porque são alimentos extremamente ricos, né, em vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras. E são nutrientes que a gente precisa para o funcionamento do corpo o tempo todo. E, como eu disse, na fase da menopausa, alguns nutrientes ficam mais demandados, né? E a gente consegue buscá-los em uma alimentação mais rica. Né? E esses exemplos dados aí, Patrícia, são de alimentos bem ricos. Então, assim, não tem jeito. É necessário entender que o tempo vai passando e que a gente precisa tomar mais cuidados com a nossa saúde.
Então, a gente precisa mudar alguns estilos de vida, né? E a alimentação é um deles. Então, assim, eu preciso realmente olhar para a minha forma de alimentar, ver como é que eu estou me alimentando, fazer essa análise e pensar, bom, o que eu posso fazer de melhor agora para contribuir com a fase de vida que eu estou tendo, né? E com certeza, olhando dessa forma e você fazendo direito, né, de forma personalizada e individualizada, vai contribuir, vai trazer benefícios aí para ter uma qualidade de vida melhor. Olha, a Rafa disse dos carboidratos saudáveis, proteínas magras, gorduras boas, grãos integrais e legumes. Esse é o prato perfeito, não é mesmo? Exatamente. Gente, nós conversamos com a nutricionista Rafaela Cordeiro. Ô, Rafaela, quer deixar aí seu Instagram para mais informações? Quero sim, obrigada. É o Rafaela Cordeiro Nutricão. Lembrando, né, que o meu Rafaela é com PH e 2 L's. É especial, gente. Rafaela com PH e 2 L's. Rafaela Cordeiro.nutricão. Não, Nutricão. Direto. Sem ponto. Rafaela Cordeiro Nutricão. Isso. Ah, tá falado. Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.